Mais uma vez estamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para gravar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Que a tua bênção, a tua paz e a tua prosperidade, em nome de Jesus Cristo, esteja sobre a vida desses queridos alunos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Evangélica Galileia, nos comentários da Escola Bíblica Dominical. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a sua vida, abençoa o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, no nome santo de Jesus Cristo. Hoje e sempre nós te agradecemos. Amém. Glória ao santo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, hoje e sempre. Estamos na EBD do segundo trimestre de 2023, na lição 12, Criando Filhos Saudáveis. O nosso textuário nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A verdade prática, a vontade de Deus, é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura bíblica em classe da EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, está em Lucas capítulo 2, versículo 40, do 42 ao 52. E conta a história de Jesus quando ele tinha 12 anos. Nessa idade, ele já estava crescendo e se tornando forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Jesus Cristo, ele nasceu como homem e ele era o Filho de Deus. Deus o abençoava com sabedoria e graça. No versículo 42, Jesus e seus pais foram a Jerusalém para celebrar uma festa, como era costume naquele tempo. Após a celebração, eles começaram a voltar para casa, mas não perceberam que Jesus não estava com eles. Pensando que ele estivesse entre os parentes e amigos que também estavam viajando, eles seguiram em frente por um longo dia. Aqui também na EBD do segundo trimestre de 2023, na lição 12, Criando Filhos Saudáveis, nós veremos também que, no entanto, ao perceberem que Jesus não estava com ninguém conhecido, ou parente, ou familiar, eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E após 3 dias de busca, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Era a cultura daquela época, o debate bíblico. Todos que o ouviam ficaram impressionados com a sua inteligência e as suas respostas. Quando seus pais o encontraram, ficaram surpresos e a sua mãe Maria perguntou-lhe por que ele tinha feito isso com eles, deixando-os tão preocupados. Jesus respondeu, dizendo que eles deveriam saber que ele precisava estar na casa do seu pai, cuidando dos negócios do seu pai, o seu pai eterno, o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele deveria estar no templo tratando dos assuntos do Pai, dos assuntos de Deus. Aqui também na EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, aprenderemos que seus pais não entenderam completamente o que ele queria dizer com essas palavras, mesmo tendo recebido a revelação do anjo Gabriel. Então eles voltaram para Nazaré juntos e Jesus foi obediente a eles. Maria guardava todas essas coisas em seu coração, refletindo sobre elas. Enquanto isso, Jesus continuava crescendo em sabedoria, em tamanho físico também, em graça, diante de Deus e das pessoas, diante de Deus e dos homens. Glória ao santo nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos agora à introdução da EBD do segundo trimestre de 2023, da lição 12, Criando Filhos Saudáveis. O Senhor Jesus nasceu em uma família comum, com um pai chamado José e uma mãe chamada Maria. Deus falou com José em sonhos, revelando que Maria conceberia Jesus de forma virginal, através da obra do Espírito Santo. Meus amados irmãos, por causa disso, José se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança que Maria carregava em seu ventre era realmente o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, conforme João 1,14. Nesta lição, vamos estudar como Jesus se desenvolveu na família de José e Maria, seus pais. O objetivo é extrair lições valiosas do lar e da família de nosso Senhor Jesus Cristo, que possam nos ajudar nos desafios familiares que enfrentamos no dia a dia. A família de Jesus era um exemplo de como criar e educar uma criança de acordo com os princípios bíblicos. José e Maria eram crentes e eram convertidos e eram também responsáveis por cuidar e ensinar Jesus. Eles fizeram isso com amor e dedicação. Eles foram escolhidos por Deus para cumprir um propósito especial na história da salvação. Meus queridos irmãos, este é o canal Rádio Evangélica Galileia
que tem o propósito de divulgar o Evangelho por meio de louvores, estudos da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Osmar Prates, conservo vosso e servo de Deus aqui, congrego na Assembleia de Deus de Vila Fátima, em São Paulo, Ministério do Belém. Estou sob o pastoreio do pastor local, o pastor Leslie Marinho, e também dos pastores, presidentes do Ministério do Belém e da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior também. Desde já eu quero lhe agradecer. Muito obrigado pela sua companhia e prestígio ao clicar e curtir no gostei, fazendo um comentário abençoador, compartilhando e assistindo às nossas videoaulas. Agora vamos aos comentários da IBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis. Vamos para o tópico 1, uma família normal. Meus queridos irmãos, aqui no subtópico 1, nós vamos ver os dados gerais da família. De acordo com a IBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, aprenderemos que José e Maria eram descendentes da família real, de acordo com Lucas 2, 4 e 5, descendente de Davi, e da linhagem de Jessé, conforme Isaías capítulo 11, versículo 1. Eles se casaram depois que um anjo apareceu para José e lhe contou que Maria estava grávida e que o bebê tinha sido concebido pelo Espírito Santo, de acordo com Mateus 1, 18 a 25. Depois disso, José teve relações plenas e maritais com Maria depois que Jesus nasceu. Podemos entender isso pelo que o evangelista Mateus escreveu. Quando José acordou do sonho, ele fez o que o anjo do Senhor tinha dito. Ele aceitou a Maria como sua esposa. Mas eles não tiveram plena conjunção matrimonial íntima até que o filho nascesse. E eles deram ao filho o nome de Jesus, conforme Mateus 1, 24 a 25. Aprofundando um pouco mais esta explicação, essa decisão de José de não ter relações maritais com Maria antes do nascimento de Jesus mostra o cuidado e a obediência deles em relação à vontade de Deus. Eles entenderam que Jesus era um presente divino e trataram a concepção e o nascimento dele com grande reverência e espiritualidade. Esses detalhes sobre a família de José e Maria nos mostram que Jesus nasceu em uma família com uma linhagem importante, mas também que ele veio ao mundo de forma milagrosa, concebido pelo Espírito Santo. Isso ressalta a natureza única e especial de Jesus como o Filho de Deus. Essa lição nos ensina sobre a importância de obedecer a Deus e confiar em sua vontade, mesmo que às vezes isso signifique fazer escolhas incomuns ou ir contra as normas sociais. A família de José e Maria nos inspira a ter um coração obediente e a buscar a Deus em nossas vidas, assim como eles também o fizeram. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, quero te convidar ao subtópico 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. De acordo com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, os filhos que José e Maria tiveram depois de Jesus, Jesus foi o filho mais velho de José e de Maria, de acordo com Lucas 2 e 7. A Bíblia diz que os pais tiveram outros filhos mais tarde, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos uma ou mais irmãs, de acordo com Marcos 6 e 3. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias e por causa disso não aceitavam, conforme João 7, de 1 a 5. Só depois que ele ressuscitou é que eles passaram a aceitá-lo e recebê-lo como filho de Deus. Tiago, que talvez fosse o mais descrente, o mais velho entre eles, acabou se tornando seguidor de Cristo. E mesmo não sendo um dos apóstolos, tinha autoridade apostólica, pois ele se tornou o líder principal da igreja em Jerusalém, conforme 1 Coríntios 15, 7. Agora, um pouco mais de explicação para você. Essa lição nos ensina que, às vezes, até mesmo aqueles que estão próximos de nós podem ter dificuldades em reconhecer a verdade sobre Jesus. No entanto, através da graça de Deus e do poder transformador do Espírito Santo, eles podem ter um encontro pessoal com Jesus e serem transformados. Assim como os irmãos de Jesus, devemos buscar um relacionamento íntimo com Cristo e permitir que ele nos transforme. Também é importante lembrar que a família de Jesus era uma família comum, com seus próprios desafios e dinâmicas. A diferença é que Maria e José realmente eram convertidos e eram obedientes a Deus. A história bíblica de seus irmãos nos mostra que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente do seu passado ou inicial resistência à fé em Jesus Cristo. Vamos agora para o tópico 2.
Mas não esqueça de clicar, de curtir no gostei, fazer um comentário abençoador e compartilhar esta videoaula. É uma honra para nós ter a sua participação aqui no canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tópico 2. O modo de criação de Jesus. Aqui no nosso subtópico 1, Jesus, o Filho Especial. Conforme a lição de EBD do segundo trimestre de 2023, da lição 12, criando filhos saudáveis, mesmo sabendo que Jesus era muito importante, José e Maria nunca trataram os outros filhos com desprezo. Eles tinham consciência de que havia algo especial na vida do filho mais velho, porque Deus tinha revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus, conforme Lucas 1,35. Por causa disso, José e Maria souberam lidar com essa diferença, sem menosprezar os outros irmãos. Vemos passagens bíblicas que, em momentos que poderiam causar perigo a Jesus Cristo, por causa da fúria dos seus inimigos, eles procuravam chamar Jesus para afastá-lo do perigo, mesmo sem entenderem o verdadeiro chamado e vocação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Marcos capítulo 3, versículo 33. Vamos entender melhor como nosso Senhor se desenvolveu como um ser humano, olhando para as diferentes fases da sua vida, a infância, a adolescência, a juventude. Vamos aprofundar um pouquinho mais esta explicação para você. José e Maria cuidaram de Jesus e de seus irmãos com amor, com dedicação, sabiam da chamada e vocação de Cristo e certamente reconheciam que cada um tinha o seu próprio propósito e importância na família. Vemos na evolução do Novo Testamento que Tiago e Judas, irmãos de Cristo, tornaram-se homens de bens, escritores bíblicos, têm 2 epístolas com o nome deles. Embora Jesus fosse o Messias prometido, seus pais não negligenciaram a criação dos filhos, dos outros filhos, e os trataram com igual valor e amor na lei mosaica. Ao estudar a vida de Jesus, podemos aprender lições valiosas sobre como lidar com diferenças e destacar o potencial único de cada membro da família. Jesus, mesmo sendo especial, não desprezou seus irmãos, mas os amou e cuidou deles. Morrendo seu pai adotivo José, Jesus Cristo tornou-se o provedor da família. Essa lição nos ensina a valorizar e respeitar as diferenças dentro da família. Cada pessoa tem um propósito e uma vocação única, e é importante reconhecer e nutrir o potencial de cada membro da família, assim como José e Maria fizeram. Glória ao nome santo do Senhor. Ao analisar as diferentes fases da vida de Jesus, podemos observar o seu crescimento em sabedoria e maturidade. Isso nos mostra que o desenvolvimento humano é um processo contínuo e cada fase traz oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Portanto, devemos seguir o exemplo de Jesus, buscando crescer em sabedoria e graça, não apenas espiritualmente, mas também em todas as áreas da nossa vida. A jornada de Jesus nos inspira a buscar o aprimoramento constante, honrando a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos para o subtópico 2, a infância de Jesus. De acordo aqui com a EBD, do segundo trimestre de 2023, lição 12, criando filhos saudáveis. Depois de nascer em Belém da Judéia, conforme Lucas 2, 4 e 7, Miqueias 5, 1 e 2, nosso Senhor foi colocado no lugar onde os animais comiam, uma manjedoura, porque não tinha um berço como nos palácios. Os pais dele não tinham muita escolha naquele tempo. Quando ele completou 8 dias, José e Maria levaram o menino para fazer a circuncisão e deram a ele o nome de Jesus, conforme Lucas 2, 21. O tratamento que Jesus recebeu foi igual ao dos outros meninos nascidos em Israel. Eles brincavam, eles comiam, eles corriam, eles aprendiam. Ele teve uma infância comum, como qualquer criança da Judéia. Ele cresceu e se desenvolveu sob os cuidados dos pais dele. Em relação à comida, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele dependia dos cuidados dos seus pais. O nosso Senhor, protegido por José e Maria, precisou sair temporariamente do seu país, de Israel, e foi para o Egito para escapar da fúria do rei Herodes, conforme Mateus 2, 13 e 14. Depois, mais tarde, ele voltou para Israel junto com os pais dele, conforme Mateus 2, 20 e 21. Vamos explicar um pouquinho mais este subtópico para você. Esses eventos mostram que Jesus teve uma infância comum,
sujeito às mesmas necessidades e experiências que qualquer outra criança. Ele experimentou o cuidado amoroso dos seus pais terrenos, mas também precisou enfrentar desafios e mudanças, como a fuga para o Egito, por exemplo. Essa lição nos ensina que, mesmo sendo filho de Deus, Jesus compartilhou da condição humana desde a sua infância. Ele é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Ele entendeu as alegrias, as dificuldades da vida em família. Ao olharmos para a infância de Jesus, podemos aprender sobre a importância dos cuidados familiares, a responsabilidade dos pais e a necessidade de proteção e de provisão para as crianças. Um exemplo para nós pais nos dias de hoje. Jesus também nos mostra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e pode nos guiar e proteger em tempos de perigo. Assim como José e Maria confiaram em Deus para a segurança de Jesus, também podemos confiar em seu cuidado e orientação em toda a nossa vida. Vamos agora para o subtópico 3, a adolescência de Jesus. Conforme a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, a adolescência de Jesus, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus estava crescendo em tamanho, também crescia em sabedoria, e agradava tanto a Deus como as pessoas ao seu redor, conforme Lucas 2:52. A única informação que temos sobre a adolescência de Jesus é uma experiência aos 12 anos, em Jerusalém, onde ele conversou com os especialistas e doutores na lei mosaica, conforme Lucas 2:46. Nessa idade, um menino judeu era introduzido na vida religiosa e se tornava um filho da lei, que em hebraico quer dizer bar mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família aconteceu por causa dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel. A festa da Páscoa, que era o primeiro dos 7 dias dos pães asmos, era realizada de 15 a 22 do mês judaico de Nissan, entre março e abril no nosso calendário, e recordava a saída dos israelitas da terra do Egito. Também a festa do Pentecostes, 7 semanas após a Páscoa, ou seja, no 50º dia, geralmente 6 de Sivan, maio e junho, os judeus ofereciam as primícias do pão feito com o trigo da nova colheita. E também a festa dos tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas, ou Sucote, acontecia 6 meses após a Páscoa, de 15 a 21 de Tisri, setembro e outubro. O dia 22, último dia da festa, era celebrado com solenidade. Recordava-se a permanência dos israelitas no deserto, acampados em tendas, na longa viagem para a terra prometida. Lendo a sua Bíblia, você pode conferir mais em Êxodo 23, de 14 a 17, e Deuteronômio 16 e 16. Essas festas duravam dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Jesus não esperavam que ele ficasse para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo conversando e debatendo com os especialistas em leis religiosas, com as autoridades religiosas de Israel. Eles ficaram impressionados com a sabedoria daquele adolescente. Aprofundando um pouquinho mais a explicação, essa passagem nos ensina que Jesus, mesmo em sua adolescência, já demonstrava sabedoria e entendimento profundos sobre as Escrituras e os ensinamentos de Deus. Ele era capaz de envolver em discussões com os doutores da lei, deixando-os maravilhados. Isso mostra a natureza especial e o chamado único de Jesus Cristo como Filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Também podemos aprender com essa passagem a importância de envolver os jovens na vida religiosa, também os adolescentes, nos ensinamentos bíblicos desde cedo. Também as crianças, assim como Jesus foi introduzido na vida religiosa judaica aos 12 anos, nós também devemos incentivar os jovens a buscar conhecimento e entendimento sobre a palavra de Deus. José preparou Jesus na lei mosaica e também na profissão. Além disso, a atitude de Jesus ao permanecer no templo indica o seu compromisso e dedicação à vontade de Deus. Ele estava onde deveria estar, buscando conhecimento e crescendo em sua relação com o Pai Celestial, o Pai Eterno, Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. Isso nos desafia também buscarmos um relacionamento próximo e de comunhão com Deus e a nos dedicarmos aos caminhos e propósitos divinos na nossa vida material e espiritual. A adolescência de Jesus nos mostra que ele não era apenas um homem comum, mas um jovem extraordinário, cheio de sabedoria, cheio de graça, diante de Deus e dos homens, das pessoas. Essa fase da sua vida é uma inspiração para nós,
tanto na busca por conhecimento espiritual, quanto no compromisso com a vontade de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos aqui agora ao subtópico 4, a juventude de Jesus. Meus queridos irmãos, de acordo aqui com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, dos 12 aos 30 anos, quase não sabemos nada sobre a adolescência e juventude de Jesus. Tudo que há é especulação, livros apócrifos e outras coisas. As únicas informações que temos estão nos evangelhos. Depois da sua experiência com os especialistas das leis, com os especialistas em leis religiosas do Antigo Testamento, em Jerusalém, a Bíblia nos conta que Jesus apareceu novamente aos 30 anos para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, com seu primo, João Batista, que era filho do sacerdote Zacarias, e sua mãe era Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus Cristo. O que sabemos sobre esses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a ser carpinteiro com José e trabalhou nessa profissão até os 30 anos de idade. Quando José já havia falecido, ele sustentou os seus irmãos menores com este ofício, de acordo com Marcos 6:3. Quando chegou a idade determinada pelo pai para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e passou a cumprir o seu chamado e vocação para a salvação das almas e reuniu seus discípulos, que se tornaram os apóstolos responsáveis por espalhar o seu evangelho pelo mundo. Aprofundando mais a explicação, essa parte da vida de Jesus nos ensina sobre a importância do trabalho e da dedicação em nossas ocupações diárias. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não desprezou a profissão de carpinteiro, mas exerceu com excelência até o momento em que foi chamado para cumprir o seu propósito divino. Não importa no que você trabalhe, o importante é você trabalhar para Deus e fazer o melhor. Também podemos aprender com a paciência e a obediência de Jesus durante esses anos. Ele esperou o tempo certo para iniciar o seu ministério e seguiu os planos e propósitos estabelecidos por seu Pai Celestial. Isso nos lembra da importância de confiar na direção de Deus em nossas vidas, estar dispostos a obedecer a seus mandamentos. Jesus não pulou a cerca, não forçou a porta, não fez negociatas, ele chegou na hora certa. Assim como Jesus deixou a sua vida como carpinteiro para se dedicar totalmente ao ministério, somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, estar dispostos a abandonar aquilo que nos impede de cumprir o seu propósito em nós. Embora tenhamos poucas informações sobre a juventude de Jesus, esses anos ocultos nos mostram que ele estava se preparando para algo melhor. Tudo indica que ele já se preparava para fazer a obra de Deus. Sua vida como carpinteiro foi uma parte essencial da sua jornada, pois o moldou, o preparou para se tornar o Salvador do mundo. Isso nos encoraja a valorizar cada fase da nossa vida: estudo, trabalho, lar, casamento, e confiar que Deus está nos preparando para cumprir os seus propósitos em nós. Mesmo que às vezes pareça que estamos passando por desapercebidos por muita gente e que muita gente não acredita na nossa chamada e na nossa vocação. Como Jesus, devemos esperar pacientemente até que esse dia chegue. Meus queridos irmãos, um recadinho do canal Rádio Evangélica Galileia para você. Vamos agora para o tópico 3, mas estamos aqui por causa de você, que é uma bênção nas mãos de Deus. Não se esqueça de clicar no gostei, fazer um comentário abençoador e compartilhar esta videoaula. É uma alegria para nós ter a sua participação aqui no canal. E vamos agora para o tópico 3. Muito bem, tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Conforme o subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. De acordo com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, Jesus recebeu uma educação básica, como qualquer outro menino judeu. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, levou uma vida simples porque a sua família não era rica, aprendeu a orar e a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a ter intimidade com Deus, e sendo ele também Deus, mas ele precisava de comunhão com o Pai Eterno. Nosso Senhor ficava cada vez mais inteligente, ou seja, ele tinha um entendimento profundo sobre a vontade de Deus, tinha princípios sólidos e sabia como lidar com os problemas da vida. Lucas destaca isso ao mencionar a sabedoria antes da estatura, em Lucas 2:52. Explicando um pouquinho mais sobre este subtópico, para nós, como seguidores de Jesus, essa lição nos desafia a buscar a sabedoria em Deus em nossas vidas. Devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscar entendimento em sua palavra e permitir que a sua sabedoria, que as nossas decisões e ações sejam
direcionadas por Deus. Isso é sabedoria espiritual. A sabedoria de Jesus nos mostra o caminho para uma vida equilibrada e plena. Ele nos capacita a enfrentar os desafios da vida com discernimento e nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, o bom e o melhor. Ao estudarmos o crescimento em sabedoria de Jesus, somos incentivados a buscar a sabedoria divina em nossas próprias vidas, confiando em Deus para nos guiar em todas as áreas e buscando crescer em nosso relacionamento espiritual e comunhão com Ele, com Jesus Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vamos ao subtópico 2. Jesus crescia em estatura. De acordo com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, a palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, porque o texto fala sobre o desenvolvimento do corpo físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos e tinha uma altura normal, como qualquer outro judeu da sua época. O seu corpo era saudável e em boa forma. Não é coincidência que Jesus se dedicado ao trabalho de carpintaria, trabalho difícil, braçal e de carregar peso, conforme Marcos 6, de 1 a 3. Explicando melhor este subtópico, ao mencionar que Jesus crescia em estatura, o texto destaca o seu crescimento físico, a sua vivência como ser humano. Ele compartilhou da experiência de ter um corpo físico e enfrentar os desafios do crescimento e desenvolvimento espiritual. O Jesus da Bíblia, o Jesus judeu, ele é diferente das fotos que você vê por aí. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele se submeteu à experiência humana completa, inclusive o crescimento físico. Isso demonstra a sua encarnação, quer dizer, o seu nascimento num corpo humano, ou seja, o seu nascimento como homem, ou seja, a sua vinda à Terra como ser humano e plenamente divino. Glória a Deus. Essa lição nos lembra que Jesus entende e compartilha da nossa humanidade. Ele se tornou o nosso sacerdote porque ele padeceu como nós. Ele experimentou as mesmas necessidades e limitações físicas que enfrentamos. Isso nos aproxima de Jesus e nos mostra que ele pode se identificar conosco em todas as áreas da nossa vida. Além disso, meus irmãos, ao crescer em estatura, Jesus nos ensina a valorizar os nossos corpos e cuidar deles. Nosso corpo é um presente de Deus e devemos usá-lo para glorificar a Deus, para servir aos outros, para servir a Cristo. Devemos cuidar da nossa saúde física, mantendo um estilo de vida equilibrado e honrando a santidade do nosso corpo. Ao estudarmos o crescimento em estatura de Jesus, somos lembrados da importância de valorizar a nossa humanidade, incluindo o nosso crescimento físico. Devemos honrar e cuidar do nosso corpo como um templo de Deus, morada do Espírito Santo, enquanto reconhecemos que Jesus também compartilhou dessa experiência humana em seu tempo na Terra. O corpo não é para usar drogas, nem para prostituição, nem para idolatria, é para servir e glorificar a Deus. Subtópico 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. De acordo com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, a graça que Jesus tinha com Deus Pai estava relacionada à sua consciência sobre quem ele era e qual era a sua missão, conforme João 1 e 14. Podemos ver isso no episódio em que seus pais o encontraram discutindo com os doutores da lei no templo. De forma gentil, ele respondeu aos seus pais: "Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devo estar cuidando dos assuntos do meu Pai?" Conforme Lucas 2,49. Por outro lado, a graça que Jesus tinha com as pessoas estava relacionada à sua personalidade cativante, que atraía as pessoas para ouvirem a sua mensagem. Jesus era educado e tinha boas maneiras. Ele demonstrava esse carisma ao falar sobre o reino de Deus. Quando olhamos para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que educar filhos cristãos envolve o seu crescimento emocional, o seu crescimento social, acima de tudo, o seu crescimento espiritual. Aprofundando um pouco mais na explicação deste subtópico, ao observarmos o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos envolve o crescimento emocional, social e, acima de tudo, espiritual. Assim como Jesus cresceu em graça diante de Deus e dos homens, também podemos buscar desenvolver essas mesmas qualidades em nossas vidas e na educação dos nossos filhos.
A graça diante de Deus envolve a consciência da nossa identidade como filhos de Deus e o entendimento da nossa missão em seguir a vontade de Deus. A graça diante dos homens implica em cultivar uma personalidade carismática e espiritual cheia do Espírito Santo, que reflita o amor, a bondade e a sabedoria de Deus, atraindo as pessoas para conhecerem e seguirem a mensagem de Jesus Cristo. Portanto, podemos aprender com Jesus a importância de crescer em graça diante de Deus e dos homens. Isso envolve buscar um relacionamento íntimo com Deus, uma comunhão íntima com Deus, cultivar virtudes cristãs e compartilhar o amor e a mensagem de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Vamos aqui agora ao subtópico 4, lições importantes. De acordo com o EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis. Quando olhamos para como Jesus cresceu na sua família, podemos aprender que educar filhos cristãos envolve cuidar do seu desenvolvimento emocional, social e, acima de tudo, espiritual. Os pais precisam entender que é responsabilidade deles criar um ambiente adequado para que seus filhos possam crescer de forma saudável em todos os aspectos da sua vida. Um ponto importante é que os pais de Jesus foram sábios a não mostrar preferência entre os filhos. Por exemplo, quando Maria guardava tudo no seu coração, ela mostrava ser uma pessoa discreta, uma mãe equilibrada, uma mãe tranquila, uma mãe sossegada, uma mãe que tinha controle espiritual, conforme Lucas 2:51. E ao mesmo tempo soube transmitir amor, carinho, conhecimento também aos demais filhos. É essencial ter equilíbrio. Aprofundando um pouquinho mais este subtópico, ao educarmos os nossos filhos é essencial cultivar uma abordagem equilibrada, tratando cada um de forma justa e sem demonstrar preferências. Já estudamos isso nessa revista bíblica de EBD, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com Jacó. Devemos estar atentos às necessidades emocionais, sociais e espirituais dos nossos filhos, fornecendo-lhes apoio e orientação adequados para que possam se desenvolver plenamente, para não cair no mesmo erro de Davi, como já estudamos. Além disso, assim como Maria guardava todas as coisas em seu coração, devemos ser pacientes e prudentes em nossas ações, buscando entender os nossos filhos e acompanhando o seu crescimento espiritual. Isso envolve ouvir, aconselhar, estar presente em suas vidas, criando um ambiente de confiança, um ambiente de amor. Isso evita ciúmes e rivalidades entre os irmãos. Portanto, meus queridos irmãos, as lições importantes que podemos aprender com o desenvolvimento de Jesus em sua família são: promover um desenvolvimento saudável em todas as áreas da vida dos nossos filhos, evitar demonstrar favoritismo e cultivar equilíbrio e bom senso na educação dos filhos. Nada pode ser exagerado com estupidez, com carnalidade. Assim estaremos cumprindo a nossa responsabilidade como pais cristãos e contribuindo para o crescimento pleno de nossos amados filhos. De acordo com a EBD do segundo trimestre de 2023, lição 12, Criando Filhos Saudáveis, a família de Jesus nos ensina o que é ter uma família bem estruturada. Aprendemos com seus pais a ser equilibrados, ponderados e evitar mostrar preferência entre os filhos. E em relação aos filhos, Jesus foi obediente e cuidadoso com seus pais em todas as situações. Que a nossa família seja um ambiente onde os nossos filhos possam crescer espiritualmente, emocionalmente e socialmente também. Explicando um pouquinho melhor, Jesus, por sua vez, é um exemplo de obediência e respeito para com seus pais. Meus queridos irmãos, ele sempre os ouvia, ele sempre os honrava em todas as coisas. Essa atitude nos inspira a sermos atenciosos e obedientes em relação aos nossos próprios pais, reconhecendo a autoridade que eles exercem sobre nós. Meus amados e queridos irmãos, falando um pouquinho mais, a conclusão que podemos tirar é que devemos buscar construir uma família que proporcione um ambiente saudável para o desenvolvimento integral dos nossos filhos. Isso envolve equilíbrio emocional, cuidado espiritual e apoio social para que eles possam crescer cheios do Espírito Santo de Deus em sabedoria para também com a vida secular. Devemos ser pais amorosos, atentos às necessidades dos nossos filhos e buscando orientá-los no caminho certo. Que a nossa família seja um lugar de amor, respeito e crescimento mútuo, onde nossos filhos se sintam amados e seguros,
que possamos seguir o exemplo da família de Jesus, sendo equilibrados e atentos para que nossos filhos possam crescer em todas as áreas das suas vidas. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe as nossas famílias e nos conceda sabedoria para educar os nossos filhos de acordo com seus princípios e propósitos. Que sejamos exemplos para eles e que eles, por sua vez, possam impactar o mundo, possam impactar a igreja ao seu redor, as pessoas, levando a mensagem do amor de Deus a todos os que o cercam. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus por chegarmos ao final de mais uma videoaula. Nossas orações por você é para que a bênção, o amor, a prosperidade de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e toda a sua família. Deus abençoe o estado e a cidade em que você mora. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua igreja em que você congrega. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.